Nessa videoaula nós faremos a correção da nossa última atividade, que abordava o conceito de funções logarítmicas. A primeira questão: determine k pertencente aos reais para que no item A função y igual ao logaritmo de 3 na base k mais 4 seja crescente. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que para que uma função seja crescente, a sua base tem que ser maior do que 1. E para que essa mesma função seja decrescente, a sua base tem que estar entre 0 e 1. Desse modo, então, para que essa função seja crescente, nós teremos que ter que satisfazer a condição de que a base k mais 4 tem que ser maior do que 1. Desse modo, o k tem que ser maior do que 1 menos 4, logo o k tem que ser maior do que menos 3. Então, nós temos aí no nosso item A condição para que a função seja crescente, o k tem que ser maior do que menos 3. No item B, nós temos a função y igual ao logaritmo de 12 na base menos k mais 9, e eu quero que na verdade, que essa função seja decrescente. Então, como eu falei agora há pouco, para que isso ocorra, a sua base tem que estar entre 0 e 1. Então, desse modo, nós temos que o 0 ele tem que ser menor do que menos k mais 9, que tem que ser menor do que 1. Bem, como é que a gente resolve essa dupla inequação do primeiro grau? Eu poderia quebrar em duas inequações e resolver separadamente, mas eu posso resolver junto. Como? O nosso primeiro trabalho ele deve ser cancelar o 9, que está somando o k. Para que eu cancele o 9, é só a gente subtrair nas três parcelas da desigualdade, é só a gente subtrair menos 9. Desse modo, 0 menos 9 dá menos 9, menor que cancela mais 9 com menos 9, então vai ficar menor que menos k, menor que menos 8, que é o valor de 1 menos 9. Bem, eu preciso agora trocar o sinal de todo mundo. Para que eu troque o sinal de todo mundo, para que o k fique positivo, eu tenho que inverter a desigualdade. Com isso, eu tenho que 9 é maior que k, que é maior do que 8. E aí, claro, a condição para que nós tenhamos essa função decrescente, nós temos que ter o 8 menor que o k, que é menor do que o 9. No item C, nós temos a função y igual ao logaritmo de 7 na base 3k mais 12, e eu quero que essa função seja crescente. Então, para que isso ocorra, nós temos que o 3k mais 12, que é a base, tem que ser maior do que 1. Então, você coloca 3k mais 12 maior do que 1. Então, o 3k é maior do que 1 menos 12. Logo, o 3k é maior do que menos 11. Passa agora o 3 dividindo. Então, o k será maior do que menos 11 sobre 3. Portanto, então, para que a função seja crescente, o k tem que ser maior do que menos 11 sobre 3. O item D, nós queremos a função y igual ao logaritmo de 2 na base 5k menos 1 seja decrescente. Vamos lembrar que para que isso ocorra, a base tem que estar entre 0 e 1. Desse modo, então, a gente tem que pegar 0 menor do que a base, que é 5k menos 1, menor do que 1. Para a gente cancelar o menos 1, para resolver essa dupla desigualdade, eu vou primeiro cancelar o menos 1. Para isso, eu somo 1 nas três parcelas da desigualdade. Então, vai ficar 0 mais 1, menor que 5 menos k. Na verdade, falei errado, né? Menor que 5k menos 1 mais 1, menor que 1 mais 1. 0 mais 1 dá 1, menor que cancela menos 1 com mais 1, então menor que 5k, menor do que 2, que é o valor de 1 mais 1. Bem, agora eu pego e divido tudo por 5, para cancelar o 5 que está multiplicando o k. Dividindo tudo por 5, a gente tem que 1 quinto é menor que k, que é menor do que 2 quintos. Então, com isso, para que essa função do item D seja decrescente, nós devemos ter 1 quinto menor que k, menor que 2 quintos. A segunda questão: esboce o gráfico das funções a seguir. O item A traz a função f de x igual ao logaritmo de x mais 2 na base 5. Bem, para isso então, como a base 5 ela é maior do que 1, nós temos no caso uma função crescente. Além disso, a gente pode perceber que para você saber onde é que esse gráfico corta o eixo x, onde o gráfico corta o eixo x, a função zera.
Então você vai pegar o logaritmo de x mais 2 na base 5 e igualar a zero. Aplicando a definição de logaritmo, nós teremos que o x mais 2 é igual ao 5 elevado a zero. Portanto, x mais 2 é igual a 1. Desse modo, x é igual a 1 menos 2. Logo, x é igual a menos 1. Bem, então com isso a gente percebe que o gráfico dessa função vai cortar o eixo x no menos 1. Continuemos então, né? Continuando a nossa análise, além do que nós já fizemos, eu vou para a condição de existência do logaritmando. O logaritmando x mais 2 ele tem que ser maior do que zero. Então isso quer dizer que o x tem que ser maior do que menos 2. Ou seja, o domínio dessa função é só o intervalo x maior do que menos 2. Bem, assim então, como eu falei, o domínio da função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 2. Bem, para x igual a 23, por exemplo, por que esse x igual a 23? Vamos recapitular. Eu já sei que a função é crescente, já sei que ela corta o eixo x no menos 1, já sei o seu domínio, eu tenho que descobrir um outro ponto por onde ela passa. Para eu descobrir um outro ponto por onde ela passa, eu chuto um valor de x e encontro o correspondente de y, a sua correspondente imagem. Eu vou chutar x igual a 23. Então, se eu colocar 23 no lugar do x, vai ficar o logaritmo de 23 mais 2 na base 5. Isso vai dar, então, o logaritmo de 25 na base 5, que é 2. O que isso quer dizer, então? Se quando o x é 23, o y, o logaritmo, é 2, então nós temos que o ponto de coordenadas 23 e 2, ele faz parte do gráfico dessa função. Então nós temos um ponto por onde esse gráfico passa. A partir daí nós vamos então construir o gráfico. Está aqui o nosso plano cartesiano. Eu destaco nesse plano cartesiano o menos 2 no eixo x, destaco o menos 1 também no eixo x, destaco 23 e destaco a sua imagem, que é 2. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que o domínio dessa função é x maior do que menos 2. Então eu vou aqui tracejar esse pontilhado. Isso quer dizer que o gráfico dessa função não pode cortar esse pontilhado. Por quê? Porque o x tem que ser maior do que menos 2. O x não pode jamais igualar a 2. Nós sabemos que o gráfico corta o eixo x no menos 1. Então vamos destacar o ponto aqui no menos 1. E sabemos que quando o x é 23, a imagem dele é 2. Então destaco o ponto de coordenadas 23 e 2. Bem, gráfico crescente se aproxima de x igual a menos 2, mas não toca. Corta o eixo x no menos 1 e passa pelo ponto de coordenadas 23 e 2. Esse gráfico melhor se assemelha a essa curva aqui. Então nós temos aqui um esboço do gráfico da função do item A. Bem, só a título de curiosidade, para a gente saber onde é que esse gráfico corta o eixo y, né, é só fazer x igual a zero. Então, quando eu faço x igual a zero, eu tenho que ele corta o eixo y no ponto de coordenadas, na verdade, no valor de y, né, que seria o logaritmo de 2 na base 5. O item B traz a função f de x igual ao logaritmo de x menos 3 na base 1/3. Então, o raciocínio é parecido. Primeiro, como essa base está entre 0 e 1, se trata de uma função decrescente. Logo em seguida, para a gente saber onde é que esse gráfico corta o eixo x, é só a gente pegar a função e igualar a zero. Então, logaritmo de x menos 3 na base 1/3 igual a zero. Quando eu aplico a definição de logaritmo, eu tenho que x menos 3 é 1/3 elevado a zero. 1/3 elevado a zero é 1, então x menos 3 igual a 1. Logo, x é igual a 1 mais 3, portanto, x é igual a 4. Ou seja, esse gráfico corta o eixo x no 4. Bem, sabendo disso, eu vou agora então avaliar a questão da condição de existência do logaritmando. O logaritmando, o x menos 3, ele tem que ser maior do que zero. Então a gente percebe que o x é maior do que 3. Desse modo, eu posso então obter o domínio dessa função f. O domínio da função f será o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 3. Bem, por fim, eu chuto um valor para o x para encontrar a sua imagem, para que eu possa ter um ponto por onde esse gráfico passa.
Aqui no item B eu vou chutar x igual a 30. Então, para x igual a 30, nós teremos o logaritmo de 30 menos 3 na base 1/3. Isso vai ficar o logaritmo de 27 na base 1/3, que é menos 3. Ou seja, quando x é 30, o y é menos 3. Então, o gráfico ele passa pelo ponto de coordenadas 30 e menos 3. Vamos então para o esboço desse gráfico, né? Pega aqui o plano cartesiano, destaco no eixo x o 3, destaco o 4 e destaco o 30. Além disso, destaco no eixo y o menos 3. O que nós sabemos? Como o domínio dessa função é x maior do que 30, na verdade x maior do que 3, me corrijam, eu tenho aqui que o gráfico ele não corta esse pontilhado. Ele se aproxima desse pontilhado, mas jamais corta. Sabemos então que o gráfico vai cortar o eixo x no 4, e além disso nós sabemos que o ponto de coordenadas 30 menos 3 faz parte desse gráfico. Então aqui está esse ponto. Como é um gráfico decrescente, como eu já falei, a curva que melhor se assemelha ao gráfico dessa função do item B é essa que a gente pode visualizar aí na tela, uma curva decrescente que passa pelos pontos dados. Bem, com isso eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós abordamos funções logarítmicas, em especial, a construção do seu gráfico.